dia, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Agora gostaria de chamar o Sr. Vicente, palestrante do dia. Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos e que as bênçãos de Jesus envolvam a todos nós, amigos presentes, encarnados e desencarnados, elevando o pensamento a Deus e ao nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida e por tudo que ela nos oferece, nesse momento e de um estudo derivados da literatura e de outras tantas fontes de aprendizado da doutrina espírita, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. E em razão da facilidade de entendimento oferecida a quem as ouve, Jesus ensinava por parábolas. Parábola é uma história alegórica, onde são usados os mais simples acontecimentos da vida diária dos cidadãos. É uma história simbólica, uma história comparativa, e o próprio ouvinte tira dela as suas conclusões. E essa propriedade faz da parábola um acessório bastante útil no sentido de facilitar o entendimento dos ensinamentos de Jesus por meio de uma linguagem simbólica. E nós sabemos que a mente humana carrega preconceitos na sua racionalidade. E na atualidade nós sabemos também
que as histórias vão diretamente para o inconsciente, impedindo, então, que o preconceito da nossa racionalidade consiga barrar alguns dos muitos conhecimentos contidos em uma parábola. E esses conhecimentos são, então, captados pelo nosso subconsciente. E o que já era do conhecimento de Jesus há 2000 anos passados, quando ele já narrava essas alegorias. E esse método pedagógico empregado por ele para oferecer os seus ensinamentos permitiu-lhe a permanência por muitos séculos. Vejam os amigos e amigas que, passados mais de 2000 anos da sua estada entre nós, assim como outras pessoas de outras áreas e de outras religiões, estamos aqui refletindo sobre esses símbolos trazidos por Jesus que, na atualidade, são ainda aplicáveis à psicologia, ao marketing e até mesmo ao gerenciamento. E essa metodologia aplicada por Jesus nos oferece a oportunidade de entender os seus ensinamentos, que talvez talvez pela sua profundidade, nós não conseguiríamos entender em um primeiro momento. E Jesus fazia também essas explanações das suas parábolas para os seus discípulos. E nós vamos encontrar nessas explanações uma fala de Jesus que certamente não foi trazida somente para eles. Com certeza, quando Jesus falou: aquele que tiver olhos para ver, vejam, e aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, ouçam, ele estava se dirigindo a todos nós. E há uma fala de Emmanuel também, onde ele fala alguma coisa, não necessariamente em relação à parábola, mas em relação ao entendimento da parábola. E ele diz assim: nós tiramos da vida na proporção do que nós temos condições de absorver. É assim como se nós fôssemos ao oceano, aquela imensidão de água. Se nós temos a compreensão do tamanho de um copo, nós vamos tirar um copo. Se nós temos a compreensão do tamanho de um balde, nós vamos tirar um balde. Se nós temos a compreensão do tamanho de uma caixa d'água, nós vamos tirar uma caixa d'água, e assim consecutivamente. Assim é que funcionam as parábolas. Cada ouvinte tira delas de acordo com a sua capacidade de compreensão. E se não houvesse sido eficaz esse método pedagógico de Jesus, certamente as parábolas estariam perdidas no tempo. O nosso preconceito humano teria feito com que elas tivessem sido esquecidas, que elas tivessem perdidas no tempo, e nós não estaríamos então aqui 2000 anos depois falando sobre elas, raciocinando sobre elas. E nós podemos encontrar a parábola do semeador no capítulo 13 do evangelista Mateus, e também no evangelho de Marcos e Lucas, e ainda no evangelho apócrifo de Tomé. Para aqueles que eventualmente não tenham conhecimento, evangelho apócrifo é aquele que não está ali na Bíblia, não está no evangelho que nós lemos. No evangelho nós temos São Marcos, Lucas, João e Mateus. Então apócrifo é porque não está no evangelho. E Mateus, no capítulo 13, então, do seu evangelho, registra as palavras de Jesus quando ele disse: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho e serviram de alimento para as aves. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra funda, e logo nasceu. Mas vindo o sol, secou-se e queimou-se, porque não tinha raiz funda. Outra parte caiu entre os espinhais, e os espinhos cresceram e secaram-na.
e outra caiu em boa terra. Deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cada tipo de terreno a que Jesus se refere simboliza o estágio evolutivo da criatura humana. E nessa passagem vejam que Jesus nos dá 3 momentos em que a semente se perde, e em apenas um momento ela cai em solo fértil. E vejam então, minhas amigas e meus amigos, que nós vivemos em um mundo de expiação e provas, e nós estamos passando por um momento de transição que nos conduzirá ao mundo de regeneração. E dizem os estudiosos que a proporção de habitantes de um mundo de provas e expiações é de 25% de espíritos jamais evoluídos e de 75% de espíritos ainda em estado mais embrutecidos, vamos dizer assim. E é interessante que nessa parábola de Jesus, 25% das sementes caem em solo fértil, e 75% delas caem ainda em terrenos despreparados para recebê-las. E aí nós vemos então os recursos simbólicos usados por Jesus, aplicados por Jesus, para nos oferecer esses ensinamentos, chamando-nos a atenção para as dificuldades que essas sementes plantadas por ele têm para germinar. Algumas caem à beira do caminho e servem de alimentos para as aves. Outras caem em pedras e o sol as seca porque não têm raízes fundas. Outras são abafadas, são sufocadas pelos espinhos. E, finalmente, uma parte delas cai em solo fértil. E assim nós entendemos que, nessa parábola, Jesus é o semeador e os seus ensinamentos são as sementes. Sementes destinadas a solos férteis, a terras úteis. Mas, em alguns momentos, elas acabam por cair ainda em terrenos despreparados para receber essas possibilidades de crescimento espiritual, porque essa parábola traz também um convite de Jesus para nos identificarmos com as possibilidades que a vida nos oferece de, em alguns momentos, sermos os terrenos a serem semeados e, em outros momentos, sermos os semeadores. E quando nós passamos por dificuldades e entendemos que nesse momento difícil a fé é essencial para superá-las, nós adquirimos uma força suficiente para superar esse momento, superar com dignidade esse momento, e isso nos prepara para aprender com as dificuldades e a nos perguntarmos: o que é que essa dificuldade veio me ensinar? E assim, então, nós começamos a entender. Nós começamos a entender que essa dificuldade é a semente a ser desenvolvida em um terreno fértil, porque nós já assimilamos a semente principal, que são os ensinamentos de Jesus, e que nos deu a condição de esse terreno ser trabalhado, então, de forma saudável, de forma produtiva, fazendo germinar a semente plantada por ele. Jesus é o semeador, como dissemos, e está trazendo para nós o Evangelho, a mensagem do Evangelho, quando nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele diz isso, ele está nos convidando a aprender com ele, a aprender a amar a vida, a seguir o seu caminho, porque esse é o caminho que nos conduz ao Criador. E, de repente, essa semente cai à beira do caminho. Nós nem tomamos conhecimento dela. Nós a deixamos perder. Nós ouvimos, mas nós não escutamos. Nós vemos, mas nós não enxergamos. E, assim, por exemplo, quando nós temos as dificuldades familiares, a convivência familiar, que são muito comuns, e a doutrina espírita nos ensina que nada acontece por acaso.
As experiências familiares não tão agradáveis são necessárias para o nosso amadurecimento espiritual. Nós sabemos que na família reúnem-se espíritos reencarnados para ajustarem-se entre si. E se o terreno é fértil e as sementes plantadas por Jesus foram absorvidas, germinaram e se multiplicaram, nós vamos passar sem dificuldades por esse momento. Nós vamos passar de uma forma proveitosa, de uma forma produtiva. Mas se a semente cai à beira do caminho, ou se a semente cai nos pedregais ou entre os espinhos, nós só vamos aumentar essas dificuldades porque nós vamos brigar muito mais. Nós vamos nos revoltar muito mais e transferir toda a culpa para a família, para justificar todos os nossos possíveis desequilíbrios, como sendo por falta de amor, por falta de carinho de pai, de mãe e de irmãos. E as sementes do Evangelho estão aí, por toda a parte. Mas, se nós não tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos perder essas oportunidades de crescer, de evoluir espiritualmente. E Jesus iniciou essa parábola, conforme nós vimos, falando sobre as sementes que caem à beira do caminho, o que simbolicamente significa perder-se. Quando Jesus continua dizendo que outras caem em terreno pedregoso, evidentemente significa que caíram em algum tipo de terreno. E um terreno pedregoso é um terreno árido, é um terreno coberto por muitas pedras. E nessa simbologia, nós vamos entender que na nossa vida terrena, naturalmente, nós vamos encontrar as pedras do caminho. E que, em cumprimento à lei de causa e efeito, foram lá colocadas por nós mesmos. Então, a semente lançada cai no meio das pedras e representam as provas que nos são apresentadas nesta vida terrena. E nessa simbologia, a semente cai então entre as pedras e começa a crescer. Mas vindo o sol, a planta é queimada e secada, porque não tinha raiz funda. Mas ela começou a crescer. Isso nos lembra aquele que conhecer a palavra de Deus, fica maravilhado, sua mudança de conduta é imediata, tudo que ele passa a ser voltado a Deus. Alguns vêm à casa espírita para, através do passe, receber as energias físicas e espirituais. Outros vão à Igreja Católica para receber a hóstia, que simboliza o corpo de Jesus. Outro, a evangélica, porque desejam receber a bênção do pastor. Mas eles não carregam em si nenhuma disposição em promover a sua transformação pessoal. Então há um contato com a semente, mas não há o enraizamento dessa semente. Essa semente vai germinar, mas ao chegar o sol, ela será queimada e irá secar-se, porque não criou raízes profundas nos ensinamentos de Jesus. E em uma das suas citações, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus não falou, eu vou pegar e carregar o seu fardo. O fardo existe com Jesus ou sem Jesus. Mas com Jesus o fardo é mais leve. O fardo é mais leve porque nós somos fortalecidos pela fé, nós somos fortalecidos pela compreensão e nós somos fortalecidos pelo amor. E a falta de enraizamento nos faz lembrar também as pessoas que têm profundo conhecimento até da palavra de Deus, mas sentem dificuldades insuperáveis de ajustarem-se a esses ensinamentos. E é assim como aquelas pessoas que adentram
espírita ou qualquer outra instituição religiosa que pretendem vincular-se, então, a uma atividade, mas elas não trazem em si a iniciativa de participar de um curso, de envolver-se com a literatura espírita, de assistir às palestras e de adquirir conhecimentos, e elas ficam, então, sem entender a doutrina. E, às vezes, ao menor contratempo, elas abandonam esse trabalho espiritual. E muitos profissionais atuantes na área do comportamento humano falam sobre isso. É assim como o cliente, o paciente que chega ao consultório dizendo que já sabe dos problemas que tem. Tudo bem que ele saiba dos problemas que tem, mas saber que tem esses problemas e não administrar esses problemas é a mesma coisa de não saber, porque o resultado é o mesmo. Como com esse exemplo nós vemos o quanto nós deixamos de aproveitar a oportunidade de conhecimentos que o Evangelho nos oferece. E a falta desses conhecimentos, em algum momento da nossa evolução espiritual, faz com que nós recuemos. E por que é que nós recuamos? Nós recuamos porque nos incomoda. E por que é que nos incomoda? Nos incomoda porque nós vamos ter que aceitar as nossas deficiências. Nós vamos ter que aceitar que somos egocêntricos em alguns momentos. Nós vamos aceitar que somos vaidosos. Nós vamos ter que aceitar que em alguns momentos nós cometemos injustiças. Então nós temos que colher no Evangelho os ensinamentos de Jesus, que aí estão à nossa disposição, estudá-los e depois então nos analisarmos. Ou então o nosso ego, que é a experiência que nós obtemos, que nós possuímos de nós mesmos, assume novamente o controle. E então nós vamos dizer assim: mas eu vou à casa espírita, eu recebo passe, eu ouço a palestra, tudo bem, ótimo, excelente, isso é muito importante. Mas, se não houver a profundidade de conhecimento, toda essa energia, todo esse crescimento fica na horizontalidade. Esse crescimento não se verticaliza. Aí, então, chega o sol representando as dificuldades. O sol esquenta, as dificuldades apertam. Aí, então, eu penso assim, eu estou com dificuldades, vou indo à casa espírita, mas não resolve nada. Eles não dão atenção para mim, eu não volto mais lá. Então, quando a pessoa não tem esse enraizamento, ela se afasta. Se afasta. A semente germinou, mas a planta é queimada pelo sol porque não há, então, o enraizamento dos ensinamentos de Jesus. E um caso extremo que é muito bem trabalhado, muito bem explicado pela doutrina espírita é o suicídio. Além de ser um problema gravíssimo espiritualmente, é também um problema muito grave socialmente em relação à saúde, em relação à vida, ao ponto de vista assistencial. E esse assunto exibe uma série de questões ligadas ao suicídio. Por exemplo, a dificuldade de adequação social, a dificuldade da aceitação das frustrações que em alguns momentos nós temos, a dificuldade de aceitação do término de uma relação amorosa, as dificuldades em relação ao mercado de trabalho e outras tantas que nos são apresentadas no decorrer dessa nossa vida terrena. Tudo isso por quê? Tudo isso porque nós somos frágeis. A partir do momento que nós adotamos o Evangelho em nossa vida, nós afastamos de nós o perigo do suicídio. Nós afastamos de nós o perigo da obsessão que acaba levando a um sem números de outros problemas, inclusive ao suicídio. Jesus falou que entre as pedras a semente caiu e germinou, mas não criou raízes. E entre os espinheiros
Jesus diz que a semente caiu e foi sufocada. Isso significa que ela não teve a oportunidade de germinar. E nós podemos entender esse espinheiro de diversas formas, uma diversificação muito grande, e uma delas somos nós mesmos, com essa nossa visão do mundo que sufoca qualquer ideia nova que venha. E nós vamos precisar de muita humildade para refletir e nos questionarmos. Será mesmo que eu não tenho nada para melhorar? Será que realmente eu não tenho condições de tornar-me melhor do que eu sou? Mas as limitações que nós trazemos em nós, em alguns momentos, nos faz desacreditar da nossa própria capacidade de crescer, criando desculpas que nos impeçam de acreditar que Deus olha por nós. E Deus é misericórdia. É isso que Jesus ensinou. Deus é amor. E o Espiritismo deixa isso bem claro quando nos dá a oportunidade de começar a nossa reestruturação moral a qualquer momento. Mas, de repente, vem aquela vozinha interior e diz assim: mas eu não sou capaz de fazer isso. Isso não é muito fácil, não. Isso é muito difícil. Isso não é para mim. Eu não vou ser capaz. Isso, minhas amigas e meus amigos, são as influenciações influenciações negativas de espíritos que estão na minha sintonia, que estão na sintonia que eu estou. E eu permitindo essa sintonia, eu estou criando mais dificuldade, porque isso vai somar-se às minhas dúvidas em relação à minha capacidade de melhorar. E Jesus fala isso. Jesus fala da porta larga e da porta estreita. A porta larga é mais fácil de ser utilizada, é mais simples nós continuarmos do jeito que nós somos. Continuarmos com a nossa maneira de ser. Mas não basta receber somente a semente. É necessário que cuidemos para que ela não seja sufocada pelas nossas ideias antigas, pelas nossas velhas ideias, pelos nossos preconceitos. E depois Jesus fala que uma parte da semente caiu em boa terra. Cientificamente, o termo semente significa um óvulo fecundado. Tanto quando nós trabalhamos as conceituações biológicas da conjuntura física, animal ou vegetal. Então, se em uma semente já existe a vida e potencial, assim, quando ela é semeada em terra fértil, ela vai desenvolver essa potencialidade. E terra fértil é aquela terra que nós podemos preparar, nós podemos cuidar, semear, e a semente realmente vai germinar. É uma terra que não está ainda totalmente pronta, mas é uma terra que aceita a fertilização. Então, quando nós trazemos isso para a nossa realidade, nós vamos entender que os terrenos férteis são aquelas criaturas humanas que entenderam a necessidade de uma transformação e estão abertos a essa transformação. Aceitam as sementes do Evangelho e esforçam-se para domar as suas más tendências, que em alguns momentos, algumas vezes, não têm nem conhecimento de quais sejam elas. Elas serão detectadas, serão percebidas no decorrer dessa caminhada. Mas Jesus é a referência. Quando surgem as dificuldades no relacionamento, na família ou fora dela, nós não devemos nos revoltar. Nós devemos nos perguntar: o que é que eu preciso aprender com isso? Quando surgem os problemas, as contrariedades, as contradições no trabalho, nós não devemos nos revoltar. Nós devemos nos questionar: o que é que eu tenho que aprender com essa situação? Então,
questão 920 do Livro dos Espíritos, os Espíritos benfeitores da humanidade nos orientam que nessa existência não nos é possível alcançar a felicidade absoluta, mas cabe a cada um aliviar as suas dores tanto quanto possível. E essa orientação é clara. Nós temos o poder de tornar a nossa existência mais agradável. Fazer a escolha de ser feliz, apesar de tudo. E essa é a capacidade que caracteriza o terreno fértil. Jesus poderia ter dito que a semente caiu em terreno fértil e multiplicou-se 100 por 1. Mas ele dá um exemplo gradativo. Ele fala que uma parte produziu 100 por 1, outra 60 e outra 30 por 1. E assim ele deixa muito clara a variação de grau de fertilidade de cada terreno, ou seja, o estágio evolutivo de cada criatura humana. E com essas palavras, depois Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com essas palavras, Jesus convida as pessoas a olharem para o seu interior e compreender se não seria ele semelhante a um terreno coberto pelos pedregais e pelos espinhais que impedem o desenvolvimento das sementes plantadas por ele. E que com toda a dedicação do lavrador pode tornar-se a mais produtiva das terras. Assim, cada um de nós deve corrigir-se através do arrependimento, através da moderação dos nossos excessos e deixar germinar as sementes do perdão, as sementes da liberdade, do amor, da disciplina, da humildade, como entendia Jesus. Por isso, para isso, nós precisamos fazer escolhas. E para fazer escolhas, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos concedeu o livre arbítrio. E o evangelista Mateus, no capítulo 13, versículo 16, do seu evangelho, registrou as seguintes palavras de Jesus: bem-aventurado vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Então, minhas amigas e meus amigos, felizes daqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e que já fizeram a escolha de ouvi-lo e escutá-lo, sendo eles ricos ou pobres, saudáveis ou enfermos, sendo fisicamente perfeitos ou deficientes, vivenciando relações amorosas que entendam satisfatória ou não, se são membros da família que gostaria ou não, se residem no local que gostariam ou não, porque nós sempre temos escolha. Nós podemos olhar o mundo com olhos de amor, e nós podemos olhar a vida com olhos de gratidão a Deus, reconhecendo nela a sua presença. Ou então, olhar o mundo com olhos de revolta, dando vazão ao nosso preconceito, dando vazão ao nosso ressentimento, dando vazão ao nosso ego, representado pelas experiências que nós possuímos de nós mesmos. Na segunda escolha, a semente será sufocada pelos espinhos, ou então será queimada e secada pelo sol, porque não criou raízes nos ensinamentos de Jesus. Vamos então nos preparar para a segunda parte dos nossos trabalhos de hoje, que é a recepção do passe, elevando a Deus Pai, causa primária de todas as coisas, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E livrai-nos do mal. Assim seja. Muita paz, amor, harmonia. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado por me ouvirem.
e que as bênçãos de Jesus permaneçam em nós. Assim seja, graças a Deus.